Então nós vamos falar sobre arte e psicologia positiva. Eu quero iniciar a aula de hoje com uma leitura, tá? Só para uma leitura para traçar a linha de raciocínio da minha aula. Vocês sabem que eu tenho uma linha de raciocínio, né? Então, aí, para iniciar, é um texto de um livro que eu gosto muito, né? Trabalho no consultório, eu adoro, eu converso aqui em casa, né? Esse livro aqui, ó, 365 Dias Extraordinários, é o livro de preceitos. Vocês já assistiram o filme Extraordinário, né? Quem não assistiu, por favor, assista. É obrigatório, não vou dar spoiler, tá? Mas assista, é muito bom, principalmente. O que eu mais gosto no filme Extraordinário, fora a história, que é fantástica, né? Extraordinária mesmo, mas o que eu gosto é que ele mostra a mesma história por diferentes pontos de vista. Então a gente consegue compreender as situações pelos diferentes pontos de vista, né? Então é muito bacana. Uma das partes que mais me tocou, né, a história no filme, é a parte da irmã, né, que ela conta o que é ser invisível, que é aquele diálogo que ela tem com a avó, né? Inclusive foi vivida pela Sônia Braga, aquele diálogo que ela tem com a avó na beira da praia. Então é muito bom mesmo o filme. E lembra no filme que tem o professor que todos os dias ele lê um preceito, né? Ele lê um preceito. Então esse livro são os preceitos do professor. Mas eu quero ler uma parte para começar a aula, tá? Para começar a aula. Você viu que é muita arte. Psicologia positiva é arte. Então eu já falei de filme, já estou falando de livros e já eu vou falar como que a gente coloca tudo isso. Então, para iniciar, eu vou ler um trecho do livro 365 Dias Extraordinários, né? O livro de preceitos. Eu vou ler a página... Gente, não tem página. Bom, não tô mentindo não, não tem página. Mas, enfim. É o começo de abril. Uma colherada de gentileza. Quando Tommy, meu filho, tinha 3 anos, minha esposa Lily e eu o levamos para sua consulta médica anual. E o pediatra nos perguntou como era a alimentação dele. Bem, confessamos. Ele está naquela fase de só gostar de frango empanado e carboidratos. Então nós meio que desistimos de tentar fazê-lo comer legumes e verduras por enquanto. Porque é uma luta toda noite. O pediatra assentiu e sorriu. E em seguida disse: bem, vocês realmente não podem forçá-los a comer legumes e verduras. Mas é seu dever garantir que eles estejam no prato. Ele nunca vai comer legumes e verduras se nem sequer estiverem ali. Pensei muito nisso ao longo dos anos. Penso nisso com relação a lecionar. Meus alunos não podem aprender o que não ensino a eles. Gentileza, empatia, compaixão não fazem parte do currículo, eu sei. Mas ainda tenho que servir tudo isso no prato deles todos os dias. Talvez eles comam, talvez não. De todo modo, meu trabalho é continuar servindo. Com sorte, uma colherada de gentileza hoje pode abrir o apetite deles para uma porção maior. Mr. Brown. É nosso papel, lembra que eu já falei nas nossas aulas? Que é nosso papel apresentar para eles. E aí, é bem isso, né? O legume, seu filho não vai comer se não tiver no prato. Então, você não espera que ele vá querer espontaneamente. A gente que tem que oferecer. Então, esse é o papel do facilitador de educação emocional positiva. Oferecer forças pessoais. Oferecer a ampliação do vocabulário emocional. Oferecer oportunidades para que eles manifestem suas potencialidades, suas forças pessoais. Oferecer espaços de escuta
acolhimento. Então, é nosso papel colocar verdurinha, oferecer no prato, porque se a gente não apresenta isso para eles, quem irá apresentar? E aí que entra a questão da arte. Se a gente também não apresenta arte para eles, como que eles vão conseguir ler uma obra artística? Como que eles vão conseguir interpretar uma letra de música? Como eles vão conseguir interpretar uma poesia, se eles não são apresentados à poesia? Como eles vão conhecer a nossa cultura tão rica desse Brasil tão grandão, se a gente não apresenta? Então, nós, como facilitadores da educação emocional positiva, eu quero que a gente tenha esse papel de apresentar para eles que a felicidade é construída, o nomear das emoções, resolução de problemas, que é importante ter amigos e ser um bom amigo. A gente apresentar espaços de escuta e acolhimento, tá? E, claro, oportunizar a arte. Então, agora eu entro na aula de arte e psicologia positiva. Então, vocês sabem que no nosso curso de formação, um dos últimos módulos, né? Se eu não me engano, o 6º, é sobre a arte, tá? A arte, ela é a linguagem natural da educação emocional, né? Poetas sabem falar sobre angústias, poetas sabem falar sobre emoções, sentimentos profundos, até melhor do que os pesquisadores, né? Sabem tocar a nossa alma, os pintores, os escultores. A arte, ela é a linguagem natural da educação emocional, ela já é um recurso para lidarmos adequadamente com as emoções, né? Quantas pessoas que tocam instrumentos musicais, quando elas estão um pouco mais tristes ou nervosas, elas recorrem ao instrumento musical e tocam até se acalmarem. Então, a arte, né, ela funciona também como um recurso para a regulação emocional. E uma das coisas assim que é muito importante, né, é que nós, como facilitadores, né, como facilitadores de educação emocional positiva, nós temos que ter em mente o seguinte, né, que a psicologia positiva, né, um dos preceitos, né, um dos preceitos da psicologia positiva é que nós possamos criar emoções positivas em relação ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro, tá? Nós podemos criar emoções positivas em relação ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. E a arte, ela me permite transitar nesse tempo entre passado, presente e futuro. Em relação ao presente, por exemplo, né? Nós temos a capacidade de, por meio da arte, criar estados mentais positivos como o flow. A pessoa, ela entra em flow. Então, nós estamos criando emoções positivas no momento presente quando a pessoa ela faz a arte, né? Quando ela está fazendo, ela é a artista, tá? Nós estamos criando emoções positivas como o orgulho, de olhar para a arte e falar, meu Deus, eu fiz isso, nossa, que bacana. Nossa, mãe, eu tô falando nossa mãe porque meus filhos falam isso. Nossa, mãe, deu um orgulho de fazer isso, né? E esse estado mental positivo, né? E esse estado mental positivo dá um senso de domínio, dá um senso de força e também de perspectiva da sua força e da sua capacidade. E a arte, né? Quando a gente faz a arte,
nós também conseguimos até termos perspectivas, nós conseguimos ver o sentido daquilo, né? Do tipo, nossa, eu fiz algo para alegrar alguém, eu fiz algo que quer comunicar algo ao mundo, então eu consigo ver sentido naquela minha obra, né? E não só isso, estado mental positivo, isso mesmo, Sibeli, flow, é um estado mental positivo, e a arte possibilita que a gente crie esse estado mental positivo no momento presente, né? Então, e aí eu posso até citar Viktor Frankl, né? Que fala do sentido. Um dos sentidos são as atividades criativas, quando eu quero contribuir para deixar o mundo mais rico. Então, eu vou entrando em contato com aspectos bonitos, com aspectos que estão aqui guardadinhos e eu nem sabia que existia. Então, por isso que é muito importante a gente criar espaços para que as pessoas, elas façam arte. Façam arte. Entrem em contato com o seu mundo simbólico, com o seu mundo interior. Permitam. Tipo, eu acabei de ler esse texto. O que você entendeu sobre esse texto? Qual foi a parte que mais te tocou no texto? Eu amo filmes. Amo filmes. Eu sou meio cinéfila, né? Sou meio... Qual foi a parte do filme que mais te chamou a atenção? O que você aprendeu com esse filme? Então, a gente utilizar a arte, fazer, tanto ao fazer como ao consumir. Não sei se seria esse o verbo certo, consumir arte, né? Mas apreciar, melhor. Melhor. Então, quando... A arte é uma ferramenta poderosíssima de cura. Sim, concordo. A arte, só um exemplo do poder de cura, né, da arte, Sibeli. Quando meu pai morreu, eu tinha 15 anos, né? Sempre comento isso. Então eu vivi 2 lutos. Eu vivi o luto do meu pai, que tinha morrido quando eu tinha 15 anos. E a minha mãe... não era a mãe que eu reconhecia, era uma outra mulher. Era uma outra pessoa. Eu falei, quem é essa mulher? Porque aquela figura que eu conhecia como mãe, né, não estava mais ali, né? Minha mãe ficou bem mal com a morte do meu pai, né? Todo mundo ficou, mas enfim. E aí a questão da cura. A minha mãe, ela foi dar aulas de pintura num asilo. Detalhe que ela não era professora de pintura. Ela não era. E ali foi muito bacana que você via o processo de cura. E eu fui vendo a minha mãe voltando à mãe que eu conhecia, sendo a pessoa que eu conhecia. Então, é só para dar um exemplo, só para corroborar com isso que você falou, a arte realmente é uma ferramenta poderosíssima de cura. Ela foi dar aula de pintura num asilo, então ela pintava juntos com os idosos, mas ela não era professora, né? Ela ia, passava os moldes e pintava junto e falava, olha, aqui deixa mais fino, aqui deixa mais grosso, olha, mistura. Então é o que eu falo, eu aos 15 anos, aos 16 anos na época, eu pude... Realmente falei, gente, a arte cura. Porque aí eu fui reconhecendo, tipo, minha mãe estava voltando a ser a mulher que eu tinha, que era minha mãe, entendeu? Então, realmente, a arte, ela cura. Eu gosto muito de pintura. Eu sou super fã de pintura. É uma das coisas que eu mais uso no consultório. Eu adoro pintar. Então, é uma das que eu mais uso. Mas não só pintura, né? Então, só para dizer que realmente, sim, a arte ela é uma ferramenta poderosíssima de cura e a arte ela é a linguagem natural da educação emocional. Ela tem mesmo um poder de organizar. Eu digo mais, eu já falei isso no curso, mas eu só vou retomando. A arte ela tem o poder de nomear o não nomeado. A gente nem sabe o que é, mas a arte, ela dá esse nome. Ela dá esse nome. Ela falou assim, nossa, eu me sinto como aquele quadro, né? Eu me sinto uma obra
de Picasso, eu estou confusa como... Sem contar filmes também, né? A arte, músicas, filmes, livros, poesias, tricô, bordado, enfim, arte. Entenda a arte como arte, tá? Então, a arte, né, só para voltar, ela permite que a gente crie esses estados mentais positivos como o flow, tá? Ela aumenta as nossas emoções positivas e ela induz esse senso de domínio. A pessoa, ela se sente, eu consigo fazer aquilo. E depois, quando termina, ela olha para sua obra, isso ao fazer, tá? Ao fazer. Mas não traz só benefícios, ao fazer. Quando eu interpreto uma música, também aumenta as emoções positivas, né? Eu interpreto muito música com adolescente, né? Muita, né? Do tipo, assim, não, vamos entender o que ele quis dizer assim com essa frase, né? Vamos entender o que ele diz com essa estrofe, né? Na hora que entendem, né? Eles falam, nossa, nunca mais vou ouvir essa música da mesma forma. A gente sempre vai, eu faço muito isso com os adolescentes, eu trago músicas, a gente escuta, a gente interpreta a letra, a estrofe, o que tocou, né? E depois a gente escuta de novo. E é o que eles dizem, é muito louco, porque você não escuta a música da mesma maneira. Esse é o poder da arte. Você amplia, você pensa em perspectiva, você não escuta a música da mesma maneira. Tem uma música que eu amo, do Paul McCartney, Let It Be. Gente, depois que eu soube a história dele, eu conversei com os meus pacientes sobre a música Let It Be, nunca mais escutei essa música da mesma maneira. Vocês sabem a história de Let It Be? Paul McCartney tinha perdido a mãe dele, né? A mãe dele tinha morrido e ele estava mal, né? Numa situação, né? Ele estava mal e ele sonhou com a mãe dele falando, let it be, deixa estar. E ele deu um suspiro de alívio e aí ele compôs Let It Be. Então, gente, quando você ouve a letra, né, interpreta, pega a letra de Let It Be e você fala assim, meu Deus do céu, esse homem sonhou com a mãe falando isso e ele transforma essa música maravilhosa, pra mim já virou hino, Let It Be, deixa estar. Realmente, é muito, muito poderoso, vai ser meio pleonasmo, né, poderoso o poder da música. É muito forte o poder da música. Então, isso é porque nós estamos vivenciando emoções positivas no momento presente. Essa capacidade de ampliarmos e pensarmos a respeito é o que a Barbara Fredrickson fala na teoria dela do construir e ampliar. Quando nós vivenciamos emoções positivas, nós ampliamos nossos recursos cognitivos, então nós pensamos melhor. Então nós pensamos, nós ampliamos, nós modificamos, né, a nossa maneira de pensar, conseguimos pensar em perspectiva. Então, quando eu interpreto uma música, a letra com o meu grupo, quando eu vou ouvir de novo, eu não escuto da mesma maneira, eu ampliei o meu modo de pensar, porque eu vivenciei emoções positivas. E é isso que a arte permite, né? A arte, ela permite que a gente consiga aplicar os princípios da psicologia positiva. A gente consegue aplicar, construir emoções positivas, construir estados mentais positivos como o flow. Nós conseguimos, inclusive, incutir o senso de força, né? A perspectiva de força. Muitas vezes, quantas vezes eu já fiz isso em grupos, né, interpretando uma música, eu não tinha percebido um trecho,
e um adolescente percebeu, falou assim, olha, e nesse daqui? Então, isso, quando ele percebe, ele também está demonstrando a força dele, né? A força. Então, isso, a arte, quando nós oportunizamos nos nossos espaços de escuta, quando nós oportunizamos, né, emoções positivas por meio da arte, todos crescem, todos crescem. Então eu costumo dizer assim, não é só para os nossos alunos, não, né? Não é só para quem participa das oficinas. Nós também, profissionais, nós facilitadores licenciados do programa, nós precisamos nos permitir vivenciar e enriquecer nossa alma com emoções positivas, né? Pela arte, advindas pela arte. Então nós devemos consumir arte, né? Nós devemos, sim, deixa eu assistir esse filme, deixa eu ouvir uma música, deixa eu ler um poema, deixa eu ver nós, terapeutas, também, nós profissionais licenciados, né, da educação emocional positiva. Então, nós temos que ser aquela pessoa que oferece oportunidade para os outros, mas também para a gente mesmo, né? Então, outra coisa que é muito importante sobre aí, entre o que eu vi lá no Congresso de Psicologia Positiva, né, na Austrália. Eu tive o prazer de conhecer a autora do livro de Arte e Terapia Positiva. Eu já traduzi para o português. A Joya Chilton e a Rebecca Wilson, né? Eu pude conversar com a Joya Chilton, né? Ela tem um livro, foi muito bacana. Eu comecei a conversar com ela, mas eu não sabia que era ela. Depois que eu soube que era ela, daí que eu conversei mais ainda. Mas o que é bacana, o que as pesquisas mostram, né? Lá no congresso eu vi muitas pesquisas em psicologia positiva e arte, né? A utilização da arte em psicologia positiva. Eu vi o quanto que ajuda na recuperação de estresse pós-traumático. Então, foi aplicado grupos de arte, terapia e os princípios da psicologia positiva, né? Em um grupo de adolescentes que tinha passado por ai, meu Deus, me fugiu a palavra, gente. Me fugiu a palavra, desculpa. Quando alguém entra na escola e atira, o tiroteio. Me fugiu a palavra. E esse grupo, depois de terem passado por oficinas de arte e terapia com psicologia positiva, eles tinham conseguido diminuir os sintomas de estresse pós-traumático e voltar a vivenciar afetos positivos. Nas pesquisas da Joya Chilton, né, ela mostra que diminui a fadiga, a arte e a psicologia positiva, né, diminui a fadiga, o burnout. E pra gente, esse é o essencial, diminui a fadiga empática. Vocês sabem o que é a fadiga empática, né? Eu já falei isso pra vocês, tá? Em diferença de empatia e compaixão. Na empatia, né, nós sentimos o que o outro sente, tá? Não tô falando que um é ruim e o outro é bom, tá? Um é o bonzinho e o outro é vilão, não é isso. Tipo, a empatia é vilã e a compaixão é a mocinha. Não é isso que eu tô falando. Só tô dizendo o seguinte, que a empatia, né, é sentir o que o outro sente. Você realmente sente o que o outro sente. Então ativa-se os mesmos circuitos neurais quando você está vendo uma pessoa sofrendo, você sofre junto. Isso é empatia, é sentir o que o outro sente. Na compaixão, são circuitos neurais diferentes. Na compaixão, eu tenho uma disposição interna de querer aliviar o sofrimento do outro. E aí que as pesquisas, né, em psicologia positiva, arte e psicologia positiva mostram que
a arte, junto com a psicologia positiva, ela protege contra a fadiga empática. Fadiga empática, nós, profissionais da área da saúde, educação, policiais, nós sofremos muito, porque a gente sofre com o outro, né? E aí a gente fica fatigado, a gente chega em casa, ai meu Deus, tô cansada, mas na verdade é porque a gente está sentindo fadiga empática, ao passo que a compaixão ela protege, tá? Então, a arte, ela me ajuda a me proteger contra a fadiga empática, e a arte, ela me permite ter um olhar compassivo com o outro. Eu estou oferecendo uma arte do tipo, no módulo do curso de Educação Emocional Positiva, quando eu falo das metáforas, também é contar uma história, ler uma história, pintar aquela história, é uma postura compassiva para do tipo, olha, eu não sei o que fazer, a única coisa que eu sei é te contar essa história, né? Então, isso tudo permite que eu tenha uma atitude compassiva, é uma intenção de aliviar o sofrimento do outro, né? A compaixão é isso, é uma atitude, uma disponibilidade interna de querer aliviar o sofrimento do outro, e isso protege, tá? Também, em psicologia positiva e arte, mostra que nós conseguimos conectarmos com os nossos próprios valores, né, com os nossos próprios valores. É uma oportunidade que nós temos de nos conectarmos com as nossas forças, com os nossos valores. São oportunidades que nós temos em aspirar, inspirar. Nós somos puxados para cima, nós crescemos, tá? Nós crescemos. Sem contar que a arte, ela também auxilia na integração transformadora, né? Vai reativando algumas memórias antigas, reativa memórias antigas, fazendo com que a gente se engaje em novas experiências emocionais, né? Incorporando essas memórias reativadas, e a gente se reforça na mudança. Então, a gente tem a possibilidade de olhar para o passado, se engajar numa mudança, tudo isso por meio da arte, né? Tudo isso pelo meio da arte. E quanto mais contextos artísticos que eu vivencio, que eu oportunizo o outro de vivenciar, né? Quanto mais oportunidades, quanto mais saladinha eu coloco no prato, né, para ele comer, né? Mas isso vai sendo fortificado, eu vou apresentando novas maneiras de experimentar o mundo de uma forma nova, de entender, de ler o mundo de uma maneira nova, e isso a arte, ela propicia. Sem contar que a arte, né, deu para entender, gente? Deu para entender? Quando a gente faz eu falo isso no curso, a colagem, né? Quando eu procuro recortes de revista para colar, para fazer um cartaz, né, me possibilita ir para trás, olhar para o meu passado, mas também integrar conteúdos do presente. E a nossa memória, ela não é estática. Nossa memória, ela é dinâmica, né? Então, permite com que eu me organize internamente e olhe tanto para o meu passado como para o meu presente e para o futuro de uma maneira mais positiva. Isso eu falo no curso quando eu explico sobre colagens, tá? E isso a arte ela possibilita. Eu costumo dizer que a arte ela até possibilita o nosso lugar seguro, né? Um lugar seguro onde nós podemos conversar sobre assuntos não conversáveis. Nós podemos falar sobre coisas não faláveis. Ela possibilita esse lugar seguro, porque nós estamos falando da interpretação de um quadro, nós estamos falando da interpretação de um filme, nós estamos falando da interpretação de uma música, né? Da interpretação de uma poesia. Então, esse espaço seguro, né, que a arte possibilita, inclusive de olharmos para as nossas memórias,
Quando eu falo que as nossas memórias, elas não são estáticas, né? Que ela é dinâmica, as nossas memórias, elas são dinâmicas. Só vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Por exemplo, lembrei, um exemplo perfeito também da minha vida pessoal. Tô eu lá na casa de praia, Natal, e aí minhas primas, que são do Paraná, estavam lá na casa de praia, a gente passou o Natal todo mundo junto, e a minha prima lembrou, falou assim, Miriam, nossa, lembra, a gente estava discutindo quem que seria o Papai Noel esse ano, né? Quem vai ser o Papai Noel? Aí ela falou assim, lembra, Miriam, que o seu pai deixava o cartão assinado Papai Noel? Eu não lembrava. Eu olhei, falei, sério, Flávia? Eu falei assim, ele deixava os cartões, um para cada uma, e assinado Papai Noel. Nossa, eu adorava que o Papai Noel tinha deixado um cartão para mim. Eu não lembrava. Aí ela falou assim, nossa, eu lembro de um que tinha uma capa, que a capa era na hora, gente, na hora. Eu falei assim, uma árvore de Natal e tinha brilhinhos. Eu lembrei do cartão, eu lembrei da gente comemorando que o Papai Noel tinha deixado o cartão de Natal pra gente, que a gente se sentia super importante, porque a gente tinha autógrafos do Papai Noel. Então, a memória, ela não é estática. Então, até aquele momento, até esse Natal de 2019, eu não lembrava disso, e a partir de agora eu já lembro, e já tá aqui registradinho. Então, por isso, só para vocês entenderem que a memória, ela não é estática, ela é dinâmica. Se alguém te dá uma dica, você lembra, faz associações lá, então lembra, né? Então, o que a arte, vamos voltar para a arte, Miriam, volta para a arte. A arte, ela possibilita um enriquecimento do mundo interior. E isso é muito importante. Em épocas em onde as pessoas não estão aguentando a estarem consigo mesmas, a arte, ela vem como amortecer, né? Para que a gente possa estar rico aqui dentro, para que a gente possa estar bem com a gente mesmo, para que a gente se aguente. Então a arte, ela possibilita essa riqueza, um enriquecimento do mundo interior, né? Do enriquecimento do mundo interior, permite integração de simbolismos. A arte, ela realmente, não sei se eu vou usar o termo certo, né? Mas é o que me veio agora. Mas a arte, ela nos sustenta, ela é um alimento mesmo para nossa alma. E talvez muitas angústias que nós estamos vivendo aqui no nosso século, no século XXI, é porque a gente está meio carente de obras artísticas. A gente está carente, não é? Isso tem problema, a gente vai atrás, né? Lá para trás, a gente busca. Mas a arte, o que eu quero chamar a atenção é que a arte, ela traz enriquecimento para o mundo interno. A arte também, né? Quando a gente faz, aí quando a gente cria, tá? Quando a gente cria uma obra artística, gente, entenda a obra artística como assim, uma pintura, não que você vai expor numa galeria, pode até expor, e se expor me chama que eu gosto de ver, tá? Mas quando a gente faz, tá? Quando a gente faz, o que mobiliza no nosso mundo interno? Melhora a nossa autoestima. E por que melhora a nossa autoestima? Porque a gente entra em contato com as nossas potencialidades, com os nossos recursos, com os nossos domínios. A gente traz para a consciência muitos recursos que talvez estavam lá escondidinhos e a gente não sabia que a gente era capaz de dar conta. Então, por isso que aumenta a nossa autoestima, aumenta o nosso senso de autoeficácia. Eu dou conta de fazer isso, né? E sendo que quando eu me deparo com a obra pronta, né, com a obra pronta, me dá um senso de orgulho, então aumenta as emoções positivas.
E isso até mesmo o interpretar uma expressão artística. Gente, eu não entendi nada que esse quadro está mostrando. Quando você entende, dá um orgulho, você fala assim, nossa, é verdade, mexe, mobiliza, né? Então, a arte, ela realmente, ela tem grandes poderes. Grandes poderes, tá? E nós devemos, como eu falei no começo do vídeo, como facilitadores da educação emocional positiva, nós temos que ser aquela pessoa que oferece a saladinha, tá? Nós temos que oferecer arte para os nossos alunos, nós devemos oferecer arte para os nossos pacientes. Então, trazer música, trazer poemas, trazer pinturas, trazer quadros, a gente tem que trazer. A gente tem que, nós temos, como eu li no texto, nós temos o dever de oferecer o verdinho no prato para os nossos alunos, para os nossos pacientes. Então, nós trazemos. E dentro dos nossos cadernos de atividade, gente, dentro dos cadernos de atividades, nós temos os temas da psicologia positiva já mastigadinho. Então, vocês podem muito bem reforçar a aula que está no caderno de atividades com uma expressão artística no encontro seguinte, tá? É trazer intencionalmente mesmo, tá? A questão da arte. Inclusive, no meu livro, Educação Emocional Positiva, que é leitura obrigatória, né? Releiam a arte, né? Arte e educação, como usar a arte na promoção da educação emocional positiva, por que utilizar a arte, tá? Então, o porquê que nós devemos utilizar, tá tudo aqui. Então, resgata. Mais um poeminha. Agora me inspirei. Né? Se não puderes ser um pinheiro no topo de uma colina, ser um arbusto no vale, mas ser. O melhor arbusto à margem do regato, ser um ramo. Se não puderes ser uma árvore. Se não puderes ser um ramo, ser um pouco de relva e dá alegria a algum caminho. Se não puderes ser uma estrada, ser apenas uma senda. Se não puderes ser o sol, ser uma estrela. Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso, mas ser o melhor no que quer que sejas. Douglas MacLeod. Lindo, né? Se. Então, é com esse poema que eu quero que vocês sejam as pessoas que oportunizam por meio da arte que os nossos alunos, os nossos pacientes aprendam recursos para a vida feliz, aprendam estados mentais positivos como o flow, aprendam a cultivar emoções positivas. Vamos ser a luz que esse mundo está precisando. Certo, meus amores? Retomando, né, lá o início da minha aula aqui de hoje, que vocês sejam aquele que oferece o verdinho, né, oferece a saladinha, os legumes para as crianças comerem. Se a gente não oferece, eles não comem. Então, que a gente ofereça a oportunidade deles ouvirem com atenção uma letra de música, né, interpretar um quadro, interpretar uma pintura, tá? E para professores, a ideia é a mesma? Sim, a ideia é sempre a mesma. Seres humanos é isso. Beijo grande, tchau, tchau.